Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Final de semana é hora de programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Bom dia a você que está percorrendo a nossa região serrana, seja pela BR-262, seja pelas rodovias estaduais que cortam o nosso município. Bom dia a você também que está em casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência e as ações desse evento realizadas aqui em Venda Nova. A campanha municipal surge em conjunto com a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que é instituída por lei. Essa semana está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como objetivo orientar e conscientizar os adolescentes, buscando a diminuição da incidência de gravidez precoce nessa faixa etária. A Organização Mundial da Saúde identifica a gravidez nesse período da vida como um grave problema de saúde pública e um fator que predispõe para a evidência de uma vulnerabilidade social, perpetuando as desigualdades sociais e de gênero. Para falar mais sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Cláudia Cipreste. Cláudia é psicóloga aqui do CRAS de Venda Nova. Cláudia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui também, podendo de alguma forma colaborar e trazer informações acerca desse tema. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje o nosso assunto é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência e as ações desenvolvidas aqui em Venda Nova. Nossa convidada é Cláudia Cipreste, psicóloga do CRAS de Venda Nova. Cláudia, o que é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência? A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência é uma semana instituída pelo governo federal, pela Lei 13.798, de 3 de janeiro de 2019, e ela é comemorada em nível nacional. Essa semana ela é proposta a ser trabalhada de 1º a 8 de fevereiro, em que o poder público, em conjunto com as organizações da sociedade civil, com a família, com a escola, com a comunidade, pretende desenvolver ações com o objetivo de trabalhar informações sobre medidas preventivas e educativas que possam contribuir com a redução da incidência da gravidez na adolescência. E qual é o objetivo da Semana da Prevenção à Gravidez na Adolescência, Cláudia? O objetivo é informar sobre essas medidas de prevenção, métodos contraceptivos e também gerar informação mesmo, educar, para que haja essa redução. Em nível de Brasil, desde do ano 2000, a gente percebe que houve uma redução em gestações de crianças e adolescentes, contudo os dados ainda são significativos e exigem que seja feito um trabalho de informação, porque se percebe que a desinformação é um fator que ainda desencadeia a gestação nesse público, nessa faixa etária, e também em nível de Brasil, a gente percebe que na região norte, onde existe o maior número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica, esse público é o que é mais atingido por uma gravidez não planejada. Um outro dado interessante que nos faz refletir é que mulheres negras, meninas negras, são um público, que também é significativo no que se refere à gestação,
na adolescência, e meninas que têm casamentos precoces, união estável, mas gravidez não planejada, gestação de risco, geralmente casadas com homens mais velhos. Então, todos esses dados são muito significativos e nos fazem perceber a importância dessa semana. Certo, Cláudia. E a nível de município, o que a Prefeitura de Venda Nova organizou para esse ano no que se refere à Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência? Este já é o 4º ano em que a semana é comemorada, né, no sentido de um trabalho a ser realizado no município. Desde o 1º ano, a gente, logo que essa campanha, né, essa semana foi instituída, ainda em 2019, a gente organizou um folder para ser distribuído, que foi distribuído nas escolas. Fizemos esse folder em parceria com a Secretaria de Educação. No 2º ano, que foi 2020, nós fizemos uma parceria com o Papo de Responsa da Polícia Civil e fomos a várias escolas no município. Escola Domingos Perim, Fioravante Calimã, Escola do Caxixe, que atende esse público nessa faixa etária, né, entre 10 a 17 anos, falando sobre esse tema. O ano passado, devido à pandemia do Covid-19, só disparamos um vídeo nas redes sociais, mas não deixamos também de celebrar, né, de trazer essa reflexão nessa semana de prevenção. Para esse 4º ano, a Prefeitura Municipal de Venda Nova, por meio de uma parceria da Secretaria de Assistência Social e Saúde, também está promovendo a campanha através do tema #Tudo Tem Seu Tempo, que incentiva a adolescência primeiro, a gravidez depois. Já estamos com cartazes espalhados em vários locais no município, CRAS, escolas, unidades de saúde. Hoje estamos aqui para falar sobre esse tema. No site da Prefeitura Municipal, no dia 3 de fevereiro também, foi publicada uma matéria com dados sobre essa situação no Sistema Único de Saúde, do DataSUS, com dados do município, da Secretaria de Saúde. E estamos aí em contato com as escolas, que estão reiniciando agora com todo esse quadro de pandemia, mas iremos também fazer oficinas ou palestras. Estamos aí em contato com a Secretaria de Saúde para também ir às escolas refletir e informar adolescentes e jovens sobre esse tema. Só reforçando um pouquinho mais, Edésio, que a mensagem transmitida pelo material produzido esse ano busca informar que a adolescência é um período muito importante, que a gravidez nesse período traz, né, consequências para toda a vida. Consequências para a vida dessa adolescente, para a família, impactos econômicos e sociais. Os estudos e os dados mostram que uma adolescente que tem uma gravidez, ela desiste dos estudos, o que impacta futuramente na formação dela, numa formação em termos de uma universidade. Ela acaba criando esse filho sozinha. Economicamente, ela depois tem dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Um outro dado relevante é também a questão de que há uma possibilidade de reincidência de gestação ainda na adolescência. Então, aqui mesmo no município, nós não temos estudos com dados concretos, mas a gente observa muitas adolescentes que com 13 anos engravidam, com 15 anos voltam, reincidem, tem uma reincidência de uma nova gestação ainda nessa faixa etária da adolescência. Irmãs, isso é muito comum, geralmente casadas com homens já com uma idade muito maior do que a delas. A gente percebe isso aqui no município, porque não tem com quem deixar seus filhos, tem dificuldade às vezes de colocá-los na creche, optam por não
não colocá-los, não têm apoio familiar e aí de fato abandonam os estudos. E aí isso é um ciclo que se mantém, um ciclo intergeracional, porque essas mesmas adolescentes vêm de famílias com esse mesmo perfil. Então isso é um dado que em nível nacional é percebido e nós aqui no município também já percebemos isso. Então a gente sabe que a família é fundamental, é um espaço de referência. Muitas adolescentes não encontram em suas famílias apoio, informação, o que é um fator que colabora para a gestação na adolescência. E aí é preciso que hajam políticas públicas envolvendo assistência, saúde e educação, claro que em parceria com essas famílias, para poder romper esse ciclo aí intergeracional. Agora vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa para o intervalo, mas é bem rapidinho e já voltamos. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A nossa convidada para a conversa de hoje é Cláudia Cipreste. Cláudia, que é psicóloga do CRAS de Venda Nova. Cláudia, então continuando aqui o nosso papo, por que essa Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência ela é tão importante? Então, justamente por isso, no Espírito Santo, o sistema DataSUS, do Sistema Único de Saúde, registrou no ano de 2020 um total de 308 partos em meninas de 10 a 14 anos e 6.518 em gestantes de 15 a 19 anos. Até julho de 2021, haviam sido registrados 2.904 partos entre 10 a 19 anos. São dados relevantes. Na Secretaria Municipal de Saúde, em 2021, foram acompanhadas 26 gestantes entre 10 a 19 anos. No CRAS, nós desenvolvemos um projeto de gestantes chamado A Espera de uma Nova Vida, principalmente para gestantes cujas famílias têm o cadastro único, que é um cadastro do governo federal, e próxima à data de nascimento desse bebê, essas famílias são contempladas com auxílio natalidade, que é um benefício eventual que vem para auxiliar nesse momento inicial da vida do bebê. E eu não tenho aqui dados concretos, mas nós também percebemos, que esses números são significativos no município. Vale ressaltar que nem todas as famílias que chegam à assistência são as mesmas do Sistema Único de Saúde. Então, a Secretaria Municipal atende um número muito maior e mais significativo do que nós da assistência, mas a gente também percebe isso de forma significativa. Então não se trata de uma realidade que está longe, de Venda Nova, longe do município. Pelo contrário, há casos aqui, como você relatou, 26 gestantes que a Secretaria Municipal de Saúde registrou e acompanhou, ou seja, é uma realidade presente aqui em Venda Nova também, não é? Sim, é uma realidade presente. É claro que em nível nacional a gente ainda tem um diferencial, mas se faz presente. Chegamos a atender meninas de 12 anos no CRAS, participando desse projeto, muitas com situações de violações de direito, de violência, que é algo comum. Muitas vezes essas gestações elas ocorrem por violência e há também casos, tanto em nível nacional, estadual, municipal, em que o agressor está dentro das próprias famílias. Então, é preciso, sim, informar, esclarecer, formar, prevenir, um trabalho que envolva várias secretarias para a gente minimizar, reduzir esses dados, também em nível municipal. E Cláudia, quais são as consequências da gravidez na adolescência? Os riscos são diversos. Riscos psíquicos, porque a gente entende que essa adolescente ainda não tem maturidade emocional, psíquica, para lidar com uma gestação nessa faixa etária. Riscos econômicos,
de projetos de vida, de perspectivas de futuro para essa adolescente e riscos à saúde, né? Então, prematuridade, anemia, aborto espontâneo, eclâmpsia, depressão pós-parto, são vários os fatores de saúde mesmo, física, né? Os quais essa gestante se coloca aí devido à gestação de forma tão precoce. Certo. E quais são os fatores que possibilitam a gravidez na adolescência? Então, diversos são os fatores. A questão da falta de informação, a desinformação sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, a falta de orientação sexual, de conhecimento sobre métodos contraceptivos, são grandes fatores aí que possibilitam essa gravidez na adolescência. A falta de um apoio familiar e até a desinformação que a própria escola não traz, para a falta de informação, na verdade, que a escola não possibilita para essa adolescente. Tudo isso acaba acarretando na gravidez na adolescência e depois provoca aí a evasão escolar, uma rejeição familiar, porque essas famílias culpabilizam a adolescente pelo que ocorreu, por essa gravidez, e aí não a apoiam, né? Essas adolescentes acabam não realizando o pré-natal de forma adequada, acabam procurando ou realizando um aborto em condições inadequadas, ou um aborto espontâneo, né? E geram até um nascimento prematuro ou a mortalidade dessa adolescente, a mortalidade materna. Então, a gente percebe que é preciso, sim, educar para prevenir. Um outro desafio que nós estamos vivendo é devido à pandemia do Covid-19, que, devido ao isolamento social, ao fechamento das escolas, várias adolescentes vivendo isso, danos sem precedentes já estão acontecendo a essas crianças, adolescentes e famílias em várias comunidades, em nível municipal, estadual e nacional. E acredito eu que a gente ainda vai ter várias adolescentes que, por não terem acesso a essa informação, a proteção, ainda irão nos procurar aos centros de referência da assistência social, às unidades de saúde, com uma gravidez na adolescência. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas continue conosco porque o Conexão volta já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e nossa conversa hoje é sobre a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Nossa conversa é com Cláudia Cipreste, que é psicóloga do CRAS de Venda Nova. Cláudia, eu sei que pode ser cedo para falar sobre isso, talvez ainda não há estudos assim já concluídos, mas pela percepção sua, pela percepção da equipe, da assistência social, a pandemia ela contribuiu aqui na região para esse aumento de gravidez na adolescência? Sim, com certeza. A gente não tem um estudo que é algo que é importante, que a gente, em nível municipal, também comece a fazer parcerias com faculdades locais, a promover ações, estudos sistematizados sobre isso, mas a gente já vem percebendo, conselheiros tutelares do município já vem nos trazendo essa informação, sim, que a pandemia também no nosso município já tem produzido efeitos, né? E inclusive, claro que não de forma a desqualificar, né, essa situação, a gente traz assim que nós ainda veremos os filhos do Covid, né? Justamente por conta dessa situação de isolamento, de as escolas que muitas vezes eram locais em que era possível ainda conversar
sobre isso, mesmo de forma informal, sem nenhum trabalho organizado, que é preciso que seja feito, que a gente possa, de fato, as secretarias de saúde, educação, assistência, firmar uma parceria para levar essa informação de forma mais concreta, elaborada, mas por estar mais em casa e muitas vezes próxima aos agressores ou sem alguém com quem conversar, a pandemia acentuou e ainda, como eu disse, vai trazer ainda muito mais efeitos no que se refere à gravidez na adolescência. Então a gente percebe assim que é fundamental estratégias, né? Estratégias que envolvam os programas de saúde da família, as escolas, a família, a comunidade, no sentido de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, no sentido de empoderar essas jovens, essas adolescentes, para que elas tomem decisões de vida, possam estar conscientes de seus direitos, que entrem também, né, que defendam os seus direitos e que possam ser protagonistas da sua própria história e da sua vida. Isso é fundamental. Promover rodas de conversa com grupos de adolescentes, fornecer métodos contraceptivos gratuitos, isso já é feito pelas unidades de saúde, mas muitas adolescentes não têm acesso a essa informação ou não se sentem à vontade para procurar, né, as unidades ou falar disso de forma clara. É claro que isso não é só para as meninas, a gente ainda considera que esse trabalho só tem que ser feito com adolescentes, mulheres, mas é preciso envolver os rapazes também nessas reflexões, também como responsáveis por esses filhos e por essas gestações. Com certeza, porque a gravidez ela não é uma responsabilidade apenas da mulher, né, Cláudia? Sim, com certeza. A mulher ela carrega ali, né, o bebê, o futuro bebê, mas a responsabilidade ela é conjunta, não é isso? Ela é conjunta, infelizmente, por mais que a gente veja que isso esteja mudando, mas a gente ainda vive em uma sociedade que responsabiliza a mulher, né, pela prevenção, né, pela gestação, e é preciso também fazer essa reflexão e envolver esses rapazes no sentido do papel deles na prevenção, na gestação, em relação à responsabilidade deles enquanto pais, enquanto família. Ontem mesmo eu atendi uma jovem de 17 anos que procurou o equipamento para fazer inscrição para esse projeto, um apoio para essa fase. Entrei em contato com a saúde para que a gente desenvolva de fato esse trabalho em parceria. Antes mesmo de que essa jovem, que essa adolescente tivesse a confirmação da gravidez, ela já havia terminado o namoro e esse rapaz hoje não está contribuindo com esse pré-natal, com essa jovem, dando apoio a ela durante esse período de gestação. Ela ainda não sabe como vai ficar a questão da escola, mas isso eu trabalhei com ela. É direito da gestante que ela se mantenha na escola depois que ela tiver o bebê, que ela continue estudando, né? Então que sejam buscados mecanismos de que ela se mantenha na escola e continue realizando seus estudos, né? Direito a um parto humanizado. Então tudo isso são direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e que muitas vezes essa adolescente, a sua família, não tem acesso a essa informação, não sabe como recorrer a esses direitos. Por isso é preciso fazer um trabalho envolvendo o poder executivo, legislativo, diferentes políticas públicas, cultura, esporte, que também muitas vezes esse adolescente vai estar desenvolvendo algumas ações nas outras secretarias para que essa família e essa adolescente tenha acesso e possa requerer os seus direitos e assim evitar, prevenir esse quadro que a gente encontra hoje, né? De abandono escolar, de riscos, de desinformação, de apoio
a essa adolescente e as suas famílias. E o fortalecimento desses vínculos, né? Para que essas famílias, de fato, percebam o seu papel enquanto primeiro lugar de referência e proteção a crianças e adolescentes. A gente sabe também, os estudos mostram, o município fez a adesão ao programa Criança Feliz, que é um programa estadual, nacional, salvo engano meu, de que 0 a 6 anos, nessa faixa etária, é essencial para a formação do psiquismo da criança. Então, a gente tem que atentar para o psiquismo dessa adolescente, que engravida muito cedo, sem maturidade, sem preparo emocional e psíquico, para depois criar essas crianças e também os efeitos disso para esses bebês que vão nascer e que também precisam ter esse apoio, né? Emocional, físico e psicológico, né? Para que, como eu disse anteriormente, esse ciclo de repetição e todos os problemas que a gente percebe hoje possam ser minimizados, prevenidos e, quem sabe, até extintos, né? Que é o que a gente trabalha, nós enquanto CRAS, que trabalha com a prevenção, para evitar que violações de direito, negligência, violência possam acontecer. Então, a prevenção é fundamental. Isso aí, prevenir é sempre o melhor remédio, né, Cláudia? É sempre o melhor remédio. A gente não tem que esperar que uma situação aconteça para depois agir. É trabalhar antes para que ela não aconteça, não ocorra. E esse é o nosso desafio, em parceria com as diversas secretarias, com as escolas, com a saúde, em relação à criança e ao adolescente e às famílias como um todo, né? O CRAS acompanha todas as faixas etárias no sentido de evitar tudo isso. Então, essa semana é fundamental, estamos no 4º ano, sempre ali reafirmando a importância de evitar que a gravidez na adolescência aconteça. Cláudia, em situações em que ocorra a gravidez na adolescência ou simplesmente alguém que queira buscar mais informações de prevenção, qual que é o caminho para chegar até os mecanismos aí da prefeitura, da assistência social? Onde procurar essa informação e esse serviço e essa ajuda? Então, nós, enquanto Centro de Referência de Assistência Social, estamos à disposição. Nós temos esse projeto de gestantes, a espera de uma nova vida, que está há cerca de 9 anos sendo desenvolvido. Nós começamos com cerca de 3 palestras ao ano, depois fizemos uma parceria com a Unidade de Saúde ao lado do CRAS, que é a Unidade de Saúde da Vila da Mata, desenvolvendo palestras, estendemos mais a quantidade de palestras. Essa parceria se estendeu à Secretaria de Saúde, então aumentamos ainda mais a quantidade de intervenções feitas junto a esse público já gestante, né? Não só adolescentes, mas também mulheres, né? Que procuravam as unidades de saúde, não só o nosso público, que é o público que tem o cadastro único, que recebe os benefícios assistenciais. Além das palestras, a gente passou a desenvolver rodas de conversa em que as gestantes podiam tirar as suas dúvidas, esclarecer aí algumas informações, trabalhar suas angústias. Contudo, com a pandemia do Covid-19, é claro que nós fomos impactados por toda essa situação, e se por ser a gestante um grupo de risco, nós não conseguimos desenvolver atividades presenciais. No primeiro ano, a gente continuou realizando em 2020, né? Quando a pandemia iniciou, continuou fazendo as inscrições, fazendo visitas domiciliares, atendimentos individuais, quando necessário, quando a gestante nos procurava. O ano passado, a gente desenvolveu um grupo via WhatsApp, para aquelas que tinham acesso, é claro, e aí a gente disparava informações, vídeos, junto com a Secretaria de Saúde, em relação a esse tema, e o nosso maior canal de comunicação para dúvidas, para acesso
ao benefício eventual auxílio natalidade, que algumas gestantes têm o perfil. Então esse grupo foi o nosso canal de comunicação. Como eu disse para você, a pandemia, né? Ela não tem como a gente negar que ela trouxe aí um quadro desafiador, mas a gente está se preparando. De qualquer forma, qualquer família, qualquer adolescente que queira ter acesso a essa informação, a gente não está realizando atividades grupais com os adolescentes ainda, né? Mas nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é desenvolvido no CRAS, ou unidades referenciadas ao CRAS, que atende adolescentes, em que a gente vai trabalhar, pretende trabalhar essa temática de prevenção, não só nessa semana ou nesse mês, né, de fevereiro. Então é só nos procurar, as famílias que quiserem. A gente tem grupos de mulheres no CRAS. Então todos esses são canais de informação. E a informação ela não pode parar. Ela não pode se restringir a uma só semana, de 1º a 8 de fevereiro, que é a semana instituída nacionalmente. Mas não só o mês de fevereiro, mas ela tem que ser contínua. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado aqui conosco, e também agradecer a nossa convidada, a psicóloga Cláudia Cipreste, por ter apresentado esse tema tão importante e um tema presente aqui no nosso município também. Cláudia, obrigado pela sua contribuição para esse debate, obrigado pela sua participação aqui. Agradeço essa possibilidade de estar aqui. É algo desafiador, né? Falar para várias pessoas que vão escutar tudo isso, mas penso que esse é o nosso papel. Divulgar, informar. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com essa temática. Volto a dizer que nós, enquanto equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, CREAS, estamos à disposição, estamos trabalhando de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, para atender a população da melhor forma que podemos, não só em relação a essa temática, mas a várias outras situações em que a população tiver necessidade. Estamos lá para isso, estamos conscientes da nossa responsabilidade e do nosso papel enquanto profissionais que busca se capacitar para melhor atender a população. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.